Como nós observamos no vídeo anterior, o que eu abordei com vocês especialmente foi em relação às primeiras comunidades cristãs, conforme nós observamos lá no livro de Atos dos Apóstolos e também nas 7 epístolas autênticas do apóstolo Paulo. E hoje eu vou dar continuidade, então, nesse momento inicial, a nós observarmos quais foram as outras comunidades que surgiram, que nós encontramos ali também, algumas delas mencionadas no livro de Atos dos Apóstolos, mas também nas demais cartas que nós encontramos ali no Novo Testamento, tanto as epístolas deuteropaulinas quanto aquelas chamadas católicas e alguma coisa também que nós encontramos ali no livro do Apocalipse. Então, apenas retomando aqui rapidamente o que nós observamos de comunidade na semana anterior, foi o surgimento da comunidade de Jerusalém, que surgiu ali por volta dos anos 30 a 33. Também nessa década de 30 nós temos as comunidades de Samaria, Damasco, Antioquia da Síria, que surgiram por esse momento histórico. Ali, entre os anos 40 e 50 da Era Comum, nós temos então o surgimento da comunidade em Roma, capital do Império Romano. Também algumas comunidades na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Também em Tessalônica. Na Bereia também nós temos, e ali nos inícios dos anos 50 da Era Comum, nós temos então as comunidades de Filipe, Corinto e Éfeso, que foram então as que eu mencionei para vocês na semana anterior. Agora, a partir dos anos 50, nós temos outras também que são mencionadas nessas demais epístolas que fazem parte do Novo Testamento, como, por exemplo, a comunidade de Colossos, que foi fundada ali também por volta dos anos 50, mas nos inícios, em algum momento talvez dos anos 52, 55, que nós encontramos lá em Colossenses, capítulo 1, verso 7, também no capítulo 4, verso 12, tanto é que essa epístola aos Colossenses reflete justamente isso, já a existência dessa igreja de Colossos, que ela provavelmente foi fundada por Epáfras durante a estada de Paulo em Éfeso, conforme nós encontramos lá em Atos, no capítulo 19, verso 10. Também temos a comunidade de Laodiceia, que surgiu mais ou menos nesse mesmo período. Ela é mencionada em Colossenses, capítulo 4, versos 13 e 16, e também no livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 14 e 22. Ela foi fundada por associados de Paulo, provavelmente, uma hipótese que se lança que pode ter sido Epáfras, que é mencionado, que ali no Apocalipse ela se refere a uma das 7 igrejas que nós encontramos lá. Também temos logo, não seria muito depois, seria também mais ou menos ali, início dos anos 50 da Era Comum, a comunidade de Hierápolis, que é mencionada em Colossenses capítulo 4, verso 13 também, junto com a de Laodiceia, que pode ter sido fundada por Epáfras ou alguém semelhante ali, que estava em conjunto ali com esses primeiros discípulos cristãos, não discípulos de Jesus, mas seguidores cristãos antigos. Depois, também, mais ou menos nesse período, nós temos a comunidade de Esmirna, que também é uma das 7 igrejas mencionadas lá no Apocalipse. Ela provavelmente se expandiu a partir da terceira viagem de Paulo, e o interessante sobre essa comunidade de Esmirna é que nós temos ali um escrito patrístico que é bastante conhecido, que é Policarpo de Esmirna, que se acredita que ele foi discípulo de João e foi um bispo da igreja martirizado lá no ano de 155 da Era Comum. Nós ainda vamos estudar sobre esse autor também em lives posteriores, que eu quero mencionar sobre um pouco da história das perseguições, as histórias desses mártires que teve, que são histórias bem interessantes sobre os inícios do cristianismo e que também nos ajudam a compreender um dos motivos que fez com que os cristãos ganhassem ainda mais pessoas observando, mais pessoas admiradas com a fé dos cristãos, porque eles se dedicavam ao martírio e não abandonavam a sua fé, algo muito interessante. Por isso, até mesmo que Policarpo é considerado hoje pela tradição católica e ortodoxa como santo, o São Policarpo de Esmirna. Nós temos daí, nos escritos patrísticos, a epístola de Policarpo aos Filipenses, tem alguns conteúdos bem interessantes nela. Ali mais ao final dos anos 50, talvez em algum momento ali entre os anos 55 e 60, nós temos o início da fundação da comunidade de Pérgamo, que também é uma das 7 igrejas do Apocalipse. O interessante desse é que lá em Apocalipse se faz uma referência que estaria no trono de Satanás, que talvez faria uma referência ao templo de Zeus ou alguma coisa assim. E é fundada por alguns missionários paulinos, a partir da Ásia Menor. Temos também a comunidade de Tiatira, também mencionada no livro do Apocalipse. Possível visita de Paulo e Silas, conforme nós encontramos lá em Atos 16 e 19, mas é indireto. E temos ali também no Apocalipse a ideia de Jezabel como sendo heresia, algumas coisas assim relacionadas a essa igreja de Tiatira. Temos de Sardes, também Apocalipse, capítulo 3, versos 1 a 6, que é uma das 7. Segundo o livro do Apocalipse, se diz que ela é rica, mas de certa forma morta espiritualmente. O cristianismo, então, ele provavelmente chega nessa comunidade ali de Sardes por rotas comerciais que vão até a Ásia. Temos também a comunidade em Filadélfia, que também é uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse, e especialmente essa é elogiada por sua fidelidade. E algumas outras na região ali da Ásia Menor, como Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, que são mencionadas lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Que essa epístola ali ela é endereçada então aos exilados da dispersão, que são comunidades espalhadas
foram fundadas especialmente ali durante a expansão paulina e petrina ali por volta dos anos 50, 60, mais ou menos. Todas essas comunidades, na verdade, elas são mais ou menos desse período, só que nós não sabemos exatamente o ano com precisão que elas foram fundadas. Mas em algum momento ali entre os anos 50 e 60. Sendo que a partir dos anos 60 nós podemos considerar que a comunidade de Creta foi ali uma das últimas mencionadas no Novo Testamento que Paulo deixa a Tito, então, para organizar essas igrejas. E ela foi fundada ali provavelmente por missionários durante a viagem ali de Paulo, conforme nós encontramos lá em Atos, no capítulo 27, só que de forma mais indireta que nós encontramos nesse texto ali. E a partir desse momento, que nós estamos agora andando para os anos 70 da Era Comum, é que nós temos o desenvolvimento dos evangelhos. Isso é bem interessante porque é uma pergunta que já surgiu várias ocasiões aqui, que vocês mandaram nos comentários aqui dos vídeos que eu já observei. Por que os evangelhos foram escritos especificamente nesse momento histórico? Por que eles foram escritos ali ao final do século I? Entre os anos 70, 75 para Marcos e por volta dos anos 80, 90 para Mateus e Lucas. E depois lá, os inícios do século II para o Evangelho de João. Por que especificamente que eles não foram escritos antes disso? O que havia naquele momento específico que fez com que eles fossem escritos somente ali, somente nesse momento histórico específico? E um primeiro ponto importante para nós entendermos o porquê que eles não foram escritos antes desse momento é o que nós podemos encontrar lá com Pápias de Hierápolis, conforme nós observamos em Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, no livro 3, a partir do capítulo 39, versos 3 e 4. Que esse texto ali é bem interessante porque nos apresenta a ideia de que os primeiros cristãos eles davam um forte valor à memorização e à transmissão oral. Esse texto ele é muito curioso porque, até mesmo como nós observamos hoje, existem várias igrejas, principalmente do mundo protestante, no mundo assim, mais da igreja reformada, que apresentam a ideia de que tudo aquilo que estaria escrito, a ideia da sola escritura, que tudo aquilo que estaria escrito na Bíblia que deveria ser uma regra de fé. Só que algo muito interessante é que para os primeiros cristãos, ali do primeiro século, do período apostólico e pós-apostólico, as coisas não se davam dessa forma. Eles davam um valor muito maior à memorização das tradições e à transmissão de forma oral. E esse texto aqui é interessante, eu até vou fazer aqui a leitura deles para vocês, daí logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários aqui, que ele tem uma importância bastante significativa, que é um texto referente a Pápias de Hierápolis, que na verdade Eusébio de Cesareia está aqui mencionando Pápias de Hierápolis, que foi um escritor ali que desenvolveu esse escrito dele aqui ali por volta dos inícios do século II, que ele diz o seguinte: em teu favor, não hesitarei em adiar as minhas explanações, o que aprendi outrora dos presbíteros e cuja lembrança guardei fielmente, a fim de corroborar a manifestação da verdade. Efetivamente, não aprecio os que falam muito, como acontece à maioria dos homens, e sim os que ensinam a verdade. No entanto, se vinha a determinado lugar alguns dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros. O que disser André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. O que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros, quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. Especialmente essa parte final aqui desse texto é o que nos chama a atenção, porque é uma ideia que Pápias apresenta que também muitos cristãos antigos e naquela cultura em que eles estavam vivos também se apresentava. De que eles não consideravam tão úteis aquilo que eram os ditos de Jesus, provenientes dos livros, quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente, isso é, uma palavra que era manifestada, que era transmitida de forma verbal, de discípulo para discípulo, e assim sucessivamente. Isso é bem interessante porque esse mesmo princípio nós encontramos até mesmo no judaísmo, como, por exemplo, se nós pegarmos ali o desenvolvimento do Talmud. Nós vemos que o Talmud, que é um compêndio da lei oral judaica, a lei verbal, que era transmitida oralmente de forma como interpretar a Torá escrita, os 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus eles não escreveram essa Torá oral, essa Torá verbal, até ali os inícios do século III, em que nós tivemos ali o desenvolvimento da Mishnah primeiramente, com Yehuda Hanassi, ali por volta dos anos 200, 220 da Era Comum, mais ou menos ali, que depois foi ampliada por aqueles que seriam os comentários a essa Mishnah, que seria a Guemará de Jerusalém, primeiramente, sendo escrita ali por volta dos anos 300, 350, então nós estamos ali em torno da primeira metade do século IV, e depois também, uns 100 anos depois, mais ou menos, que foi desenvolvida a Guemará da Babilônia, que vai formar então o Talmud da Babilônia.
lá nos anos 450, 500 da Era Comum. Então nós estamos ali por volta da segunda metade do século V. Isso é bem interessante porque, de fato, assim como os cristãos davam muita ênfase a essa transmissão oral dos ditos de Jesus, para os judeus eles davam muita ênfase também a essa transmissão oral e viva de como interpretar a Torá escrita, a lei de Moisés de forma escrita. E é por isto que levou esse tempo até se colocar por escrito, porque se considerava que a transmissão oral era mais importante. Outra questão também que é válido aqui acrescentar sobre o que nós observamos no pensamento dos primeiros cristãos e que acabou retardando um pouco a forma de eles escreverem ali os evangelhos, fez com que eles demorassem ali cerca de 40, 50 anos da morte de Jesus até eles escreverem alguma coisa sobre os ditos de Jesus e seus feitos, é porque nós observamos até mesmo lá em 1 Tessalonicenses que Paulo menciona que havia de fato uma expectativa iminente a respeito do final dos tempos. Então, eles não viam uma grande necessidade em redigir o que Jesus fez, o que ele disse, os milagres que ele fez, porque para os primeiros cristãos, a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, a vinda do reino, era algo realmente iminente para eles. Era uma coisa que iria acontecer ali enquanto eles estavam mesmo vivos. Então, por conta disso, também não se via a necessidade de escrever evangelhos já naquele momento da história, ali nos anos ou nas décadas iniciais após a morte de Jesus. Também uma outra questão que fez com que eles acabassem demorando mais tempo para escrever os evangelhos foi por conta das testemunhas ali oculares que viram Jesus estarem ainda vivas, como por exemplo os seus apóstolos, especialmente ali Pedro, Tiago, João, estavam todos eles vivos. Então não havia necessidade de escrever porque eles estavam vivos, eles testemunharam e tinha essa ênfase à transmissão verbal, que era muito importante. Então isso também fez com que demorasse. No entanto, eles acabaram desenvolvendo os evangelhos, especialmente ali após os anos 70, ali final do século I, porque foi nesse momento que nós tivemos as primeiras perseguições aos cristãos e tivemos os primeiros martírios com alguns dos 12 apóstolos já morrendo, como por exemplo, Pedro já morreu provavelmente ali por volta dos anos 64, com a perseguição de Nero. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente na live que eu estou planejando aqui fazer na semana que vem para vocês, quando nós vamos ver algumas fontes sobre isso. Também nós temos ali Tiago, João, já não estavam mais ali. Então, como eles perderam esse acesso a essas testemunhas oculares que teriam visto Jesus, teriam entrado em contato com ele, então eles começaram a observar a necessidade de colocar esses ditos de Jesus por escrito, para que eles não se perdessem. De forma muito semelhante ao que aconteceu ali com a tradição judaica, em que a partir do momento em que os judeus deixaram de ter acesso a Jerusalém, a sua terra, a sua cultura, eles estavam sendo dispersos por conta da destruição do segundo templo, eles começaram a colocar por escrito as suas tradições orais, com Yehuda Hanassi colocando a Mishnah por escrito ali nos inícios do século III, sendo expandida posteriormente pela Guemará de Jerusalém e a Guemará babilônica, que formou então os dois Talmud que nós temos hoje, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. Então é por conta desse receio de perder essas tradições mais fiéis sobre Jesus, do qual eles acreditavam, eles resolveram colocar elas por escrito, porque agora os discípulos de Jesus estavam morrendo, eles já não estavam mais vivos ali para poder transmitir essa palavra viva. E também, outra questão que contribuiu foi para estabilizar justamente essa tradição. Porque como nós temos ali no final do século I muitos gentios já aderindo às primeiras igrejas, e eles estavam se afastando já daquilo que seria o movimento mais, ou aquela perspectiva, ou aquela cultura mais judaica dos tempos ali dos primeiros seguidores de Jesus, também por conta da destruição do Templo de Jerusalém, que acabou causando ali algumas perturbações em relação à própria comunidade de Jerusalém, era importante colocar essas tradições por escrito para poder estabilizar a tradição, não fazer com que ela se perdesse, não fizesse com que ela tivesse muitas diferenças. Estivesse ela ali estática e fosse transmitida de forma o mais precisa possível para as pessoas seguintes, para as próximas gerações de cristãos. Então também isso era importante. E também sobre a destruição do templo aqui, dá para se colocar também como uma ideia de que possivelmente pode ter acontecido com os primeiros cristãos, porque como eles observaram o Templo de Jerusalém, ou aquele que seria o Templo de Herodes, sendo destruído ali nos anos 70 da Era Comum, isso criou umas certas reflexões teológicas para os cristãos. O que significa, afinal, a perda do Templo de Jerusalém para nós que somos cristãos no pensamento deles, ali do final do século I? Então isso também contribuiu para levar ao desenvolvimento dos evangelhos.
Mas também um outro fator muito importante, além de todos esses que eu mencionei, que sem dúvida alguma contribuiu em muito para o desenvolvimento dos evangelhos nesse momento histórico específico, foi em relação àquilo que seriam chamadas de as heresias cristãs antigas, que eram interpretações divergentes e polêmicas que estavam começando a se espalhar ali nas primeiras igrejas proto-ortodoxas do cristianismo. E sobre essas heresias, ou esses que eram considerados como líderes perversos ou algumas coisas assim, nós encontramos em vários textos do Novo Testamento. Em vários deles mencionam sobre esses pensamentos diferentes, dos quais essas igrejas não concordavam e que, escrevendo esses evangelhos, ajudava a estabelecer a tradição para que ele não fosse, de certa forma, reinterpretado ou remodelado por esses pensamentos diferentes que estavam surgindo ali. Por exemplo, um texto que nos apresenta um pouco sobre essas heresias que estão surgindo ali é o caso de Atos, capítulo 20, verso 29 a 30. Nós temos ali um texto que diz o seguinte: Pensei que, depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Lembrando que esse texto de Atos foi escrito ali por volta dos anos 80 e 90. E ele está refletindo aqui uma realidade concreta do que acontecia no momento em que esse narrador aqui, que esse escritor, está desenvolvendo esse escrito. Então isso significa que nesse momento ali, em que ele estava escrevendo o texto de Atos, justamente estava surgindo esses lobos vorazes ali que não pouparão o rebanho. Era uma coisa que estava acontecendo lá e ele refletiu aqui nesse escrito. Além disso, também nós temos uma carta deuteropaulina, que é 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 2, que também menciona algumas coisas nesse sentido. Que o texto diz o seguinte: O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé. Aqui é válido a pessoa abrir um parêntese sobre esses últimos tempos, porque normalmente hoje, quando muitas pessoas fazem leitura sobre aquilo que nós encontramos ali no Novo Testamento, como é o caso desse texto aqui de Timóteo, que diz os últimos tempos, as pessoas têm uma tentação, isso por conta de algumas pregações em púlpitos de igrejas modernas que fazem assim, que os últimos tempos seriam hoje, século XXI. Mas não, na perspectiva do historiador, que quer compreender sobre o contexto cultural em que os primeiros cristãos estavam vivendo, os últimos tempos são os últimos tempos desse escritor. Para ele acredita que está vivendo nos últimos tempos, como acontece também com os primeiros cristãos. Eles tinham essa expectativa da vinda iminente de Jesus. Então, a ideia de interpretar esses últimos tempos para os dias de hoje, na perspectiva do historiador, é simplesmente uma perspectiva anacrônica, uma ideia que não fecha com o sentido original desse texto. Então, últimos tempos aqui se refere ao primeiro século, final do primeiro século, e não ao século XXI. Não tem nada a ver com isso, de acordo com a perspectiva histórica de um historiador. Então, voltando ali ao que diz o texto. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, final do primeiro século, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Então aqui é um texto também que observa ali que está começando a surgir esses pensamentos divergentes entre os primeiros cristãos ali existindo no final do século I. Um outro texto também que deixa bastante evidente sobre esses pensamentos diferentes é o que nós encontramos lá em Apocalipse, especialmente ali no capítulo 2, versos 14 a 16, em que ele fala sobre a igreja de Pérgamo. Lembrando que esse texto aqui ele foi escrito, e se bem que existe uma certa divergência entre os acadêmicos sobre exatamente quando que o Apocalipse foi escrito, então se tem uma abertura um pouco maior. Mas também ali é o final do século I, em algum momento entre o ano de 65 e o ano de 95 é mais ou menos quando ele é datado. E esse texto aqui, capítulo 2, versos 14 a 16, ele diz o seguinte: Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Lembrando que Balaão é aquele personagem que aparece lá em Números, entre os capítulos 22 e 24, que tentou ali atrair os israelitas aos ídolos, à imoralidade, o qual ensinava Balac a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo tens também tu, pessoas que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Sobre os Nicolaítas, isso é interessante porque eles são mencionados lá na Patrística, como por exemplo, que são aqueles chamados de os padres da igreja, como é o caso, por exemplo, de Irineu de Leão, Tertuliano, temos também Clemente de Alexandria, Hipólito, Epifânio, Teodoreto. São alguns que afirmam ali algumas coisas relacionadas sobre quem seriam os Nicolaítas, que para muitos desses escritores patrísticos antigos seria aqueles que são os seguidores do diácono Nicolau,
que é um dos 7 diáconos mencionados lá em Atos, no capítulo 6, verso 5. Seria um prosélito de Antioquia ali, que seria o autor dessa heresia. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-los com a espada de minha boca. O que diz esse texto aqui de Apocalipse. Então nós vemos ali também que os nicolaítas estavam sendo aquilo que seria uma espécie de heresia ali surgindo, que o Apocalipse aqui está informando. E também um outro texto aqui que eu coloquei de exemplo, existem ainda vários outros textos, nós vamos observarmos em todo o Novo Testamento, só que eu resolvi não trazer todos eles, porque ler muitos textos tornaria um pouco a live meio enjoativa, né? Mas um outro que eu achei interessante também de exemplo foi o que nós encontramos em algumas partes ali, alguns versos da primeira epístola de João, que foi escrita ali também no final do século I, essa epístola, ou talvez início do século II, alguns datam ela até o ano de 120. Mas ali no capítulo 2, versos 18 a 19, e também no capítulo 4, versos 1 a 3, tem algumas informações interessantes. Esses dois textos ali dizem o seguinte: Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir. E já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Interessante aqui porque ele considera que os anticristos saíram da própria igreja, esses que eles estavam entendendo ali como sendo os hereges. O que nos ajuda a entender também que a ideia de anticristo, para o historiador, não é algo conforme é ensinado em algumas igrejas dos dias de hoje, que é uma coisa que vai acontecer hoje, no século XXI. Pro historiador, na perspectiva histórica, entendendo o contexto cultural e histórico em que esse texto foi desenvolvido, era uma realidade já presente lá no final do século I e início do século II, quando esse texto estava sendo desenvolvido. Então, para os primeiros cristãos, o anticristo já estava presente naquele momento. E o anticristo saiu do meio dos próprios cristãos. Isso é um detalhe curioso também. E aqui, a partir daí do capítulo 4, versos 1 a 3 dessa mesma epístola, 1 João. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esse aqui é um detalhe interessante, que até eu mencionei sobre ele faz, acho que 3 ou 4 lives anteriores, em que eu falei sobre o Concílio de Nicéia e fiz uma menção sobre as diversas cristologias que existiam no cristianismo, cristologias concorrentes, até o Concílio de Nicéia de 325. E dentre essas cristologias se encontravam aqueles que eram os docetistas, que entendiam então que Jesus não veio na carne, mas sim que Jesus seria uma espécie de projeção, ou alguma coisa assim que aparecia para os discípulos, eles conseguiam até tocar em Jesus, mas que não era uma realidade material. Era algo parecido como se fosse um holograma, ou um tipo de fantasma, mas um fantasma corpóreo, não que poderia ser invisível, coisa assim. Bem interessante, curioso essa perspectiva deles. E esses docetistas, que acreditavam que Jesus não veio na carne, que ele só era uma espécie de projeção, é bem provável que o autor dessa epístola aqui, falando aqui nesse capítulo 4, está se referindo a eles. São eles que ele está acusando de serem contra o Espírito de Deus, contra a verdade, por dizerem que Jesus não veio na carne. E dando continuidade daí ao final desse texto, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. É possível que, para esse autor, os docetistas poderiam ser considerados como anticristo, para eles, naquele contexto. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Está no mundo, final do século I e início do século II. Os docetistas estão aparecendo lá. Então, o fato de nós observarmos aqui, nesses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, de alguns escritos que se encontram no Novo Testamento que mencionam sobre esses contextos aqui, essas que poderia-se dizer como heresias surgindo ali nessas comunidades cristãs, também nos mostram a importância que era, nesse momento histórico ali, final do século I, de estarem desenvolvendo esses evangelhos, justamente para evitar que surgissem outras especulações e perspectivas distintas e discordantes a respeito de Jesus, como de fato realmente surgiu. Como nós encontramos, por exemplo, nos vários evangelhos que não fazem parte dos evangelhos canônicos, que surgiram ali a partir do século II em diante, que mostram ideias diferentes a respeito de Jesus. Como, por exemplo, um dos evangelhos, que até já mencionei também em vídeos anteriores aqui para vocês sobre alguns desses, que seria, por exemplo, o Evangelho dos Hebreus, que ele foi utilizado pelos cristãos, especialmente os cristãos judeus ali da terra de Israel, Palestina e também do Egito.
Nós encontramos sobre esse Evangelho dos Hebreus alguns fragmentos nele, então nós conseguimos entender um pouco do que estava escrito nesse Evangelho, porque ele foi preservado por Orígenes e Jerônimo. Eles mencionam alguns desses textos e a gente consegue reconstruir algumas perícopes do que nós poderíamos encontrar lá no Evangelho dos Hebreus. Você acredita que ele foi desenvolvido ali por volta dos anos 80, 100, então nós estamos ali próximos, mais ou menos, do desenvolvimento também dos evangelhos sinóticos, ao menos Mateus e Lucas, mais ou menos nessa mesma época. Talvez esse evangelho aqui ele tenha sido desenvolvido antes mesmo do evangelho de João, que se deu mais ao início do século II. Nós também temos o evangelho dos Nazarenos, como um outro exemplo também de evangelho judaico-cristão, que ele foi ali como se fosse uma variante do evangelho de Mateus, e ele é citado por um padre da igreja chamado Jerônimo. Então, ele foi desenvolvido ali provavelmente entre os anos 100 e 120, início do século II. Ainda um outro evangelho é o evangelho dos Ebionitas, que é também um evangelho judaico-cristão, que é uma outra versão que é preservada em citações de Epifânio. Temos também o evangelho de Tomé, escrito também nos inícios do século II, que é uma coleção de 114 ditos que foram atribuídos a Jesus e foram descobertos ali na Biblioteca de Nag Hammadi, de 1945. E o interessante sobre o Evangelho de Tomé é que existem alguns acadêmicos que consideram que ele fosse ainda mais antigo do que o século II, sendo que um dos acadêmicos que defende essa hipótese é John Dominic Crossan, né, consideram então que ele seria ainda anterior e podendo até ter influenciado os próprios evangelhos sinóticos, mas é que é válido acrescentar que isso é uma perspectiva bem menor no meio acadêmico, é praticamente só John Dominic Crossan e mais alguns que defendem essa ideia. A maioria rejeita o Evangelho de Tomé como sendo tão recente assim quanto o século I, mas datando ele ali mais nos inícios do século II ou até a metade do século II, então estaríamos ali entre os anos 100 e 140, por ali assim. Temos também o Evangelho de Pedro, que foi desenvolvido mais ou menos nesse mesmo período, início do século II, ou primeira metade do século II, entre os anos 100 e 150 mais ou menos, que contém relato da paixão e da ressurreição, com um antijudaísmo mais forte. E também ele tinha uma tendência ao docetismo, que é justamente essa perspectiva ali que foi combatida pela primeira epístola de João, ali que nós observamos anteriormente, 1 João, especialmente ali a partir do capítulo 4. Ele também é interessante que eu ainda quero abordar sobre cada um desses evangelhos aqui com vocês em uma live futura ainda, que planejo fazer mais pra frente, que daí eu quero abordar cada um desses e o que eles contêm, fazendo leituras de algumas partes deles aqui para todos vocês que são curiosos. Mas uma curiosidade sobre o Evangelho de Pedro é que ele tem alguns relatos mais fantásticos, como, por exemplo, ele apresenta uma cruz falante, ele tem anjos gigantescos ali no túmulo de Jesus, então ele tem umas ideias bem diferentes. Tem também o Evangelho de Maria Madalena, que surgiu também mais ou menos nesse mesmo período histórico, primeira metade do século II. Ele é um texto mais do tipo gnóstico. Maria Madalena ali, nesse texto, ele seria considerada como uma discípula que teve revelações especiais sobre Jesus. Ele é preservado só em alguns fragmentos, então nós não temos o Evangelho por completo para entendermos tudo que se encontra nele. Temos também um outro que é chamado de Evangelho de Egerton, que é uma coleção de episódios de ditos de Jesus que contém ali paralelos com os evangelhos sinóticos, então não tem assim uma diferença tão significativa quanto os demais. Temos também um outro que é chamado Evangelho da Verdade, que também é o evangelho gnóstico, foi descoberto em Nag Hammadi. Lembrando aqui só que gnosticismo geralmente eram aqueles que consideravam mais que o mundo material seria algo ruim, enquanto que o mundo espiritual, ou aquilo que seria a verdade que Jesus veio trazer, é sobre esse reino espiritual que não seria a própria matéria. Sobre gnosticismo ainda também vou abordar com mais propriedade em lives posteriores aqui para vocês, mas já tem um vídeo aqui no canal que é mais antigo, acho que tem uns 2 anos já, que eu mencionei um pouco, só algumas questões principais ali sobre gnosticismo que vocês vão poder conferir se tiverem curiosidade sobre esse tema lá. Eu explico um pouco mais, mencionando também algumas fontes. Além desse, nós também temos o Evangelho da Infância de Tiago, também que ele foi escrito ali por volta dos anos 150, então nós estamos mais ou menos na metade do século II. Ele também é chamado de o Proto-Evangelho de Tiago. Ele é o evangelho que menciona sobre a concepção milagrosa de Maria e também sobre a virgindade perpétua de Maria, que após o momento em que Maria então deu à luz a Jesus, ela continuou virgem, foi um milagre que ocorreu ali. Temos também o Evangelho da Infância de Tomé, ou Proto-Evangelho de Tomé, que Jesus realiza ali vários milagres desde que ele era criança. Então é ali onde nós encontramos que Jesus, em um determinado momento, quando ele tinha ali por volta de 5 anos de idade, ele fez passarinhos de barro, de argila, soprou nesses passarinhos e eles começaram a voar. Foi um milagre que ele fez de dar vida a pássaros de argila. É parecido com a ideia que nós encontramos lá em Gênesis, como Deus tendo feito o homem de barro, soprando nas narinas do homem, dando vida ao homem. Então é parecido com o que Jesus fez aqui, só que a partir do momento que ele cria passarinhos.
Também outra curiosidade dessa história, se não me engano, eu já abordei sobre alguns textos também aqui em algum vídeo anterior aqui do canal, que eu lembro de já ter lido ele, mas eu não me recordo agora de memória qual que era exatamente o vídeo. Mas que também, por exemplo, nesse evangelho da infância ali de Tomé, Jesus amaldiçoa um menino e ele cai morto, então tem umas coisas assim bem curiosas nesse evangelho. Mas ao final do século II nós temos também o Evangelho de Filipe, que ele também é de caráter gnóstico, foi descoberto lá em Nag Hammadi no ano de 1945, e também ali final do século II, daria mais ou menos no ano 180, 200, por ali assim, que é o Evangelho de Judas. É um evangelho que ficou famoso especialmente após a publicação dele no ano de 2006, então teve até documentários do National Geographic que mostraram sobre esse Evangelho de Judas, que ele é um evangelho gnóstico que retrata Judas ali não como sendo o traidor de Jesus, mas sim como sendo um colaborador do plano de Jesus. Uma perspectiva bem diferente do que nós encontramos lá nos evangelhos canônicos ali do Novo Testamento. Então a missão de Jesus ali era abandonar a sua carne, por isso que é o caráter mais gnóstico ali dele, como se a matéria não fosse o bom, mas sim o espírito, o reino espiritual é que fosse a verdade e o bem. E justamente Judas ali contribuiu para Jesus abandonar esse reino material e retornar ao reino espiritual. E então, nesse evangelho, somente Judas é quem teria compreendido de forma perfeita o plano de Jesus, enquanto os demais apóstolos não. Então, é uma perspectiva bem diferente do que nós encontramos ali nos 4 evangelhos canônicos. Mas é interessante que, embora nós temos aí essas várias perspectivas diferentes sobre Jesus que surgiram especialmente a partir do século II, final do século I ainda ali com o Evangelho dos Hebreus e alguns evangelhos judaico-cristãos, mas a maioria desses evangelhos aqui que nós observamos são evangelhos que surgiram mais por volta do século II, início do século II para alguns ali e mais ao final ali, como por exemplo o caso de Judas. Mas de todos esses evangelhos que nós temos ali, algo muito importante que é válido aqui ressaltar é que desses evangelhos todos, se nós observarmos ali aquele que nós encontramos no Novo Testamento, que são os evangelhos canônicos, na verdade esses 4 canônicos são de fato os mais antigos que nós temos. Todos esses outros, eles são posteriores aos canônicos e muitos deles ainda se inspiraram nos canônicos. Então isso é interessante que a tradição da igreja preservou, de fato, os textos que seriam os mais antigos, contendo ali as palavras, feitos de Jesus nesses evangelhos. Agora, sobre especificamente a origem desses evangelhos, eu até já mencionei sobre esse daí em um vídeo anterior aqui do canal, de uns 3 anos atrás, sobre especificamente como que eles surgiram, a origem dos 4 evangelhos canônicos, que daí naquele vídeo tem uns 50 minutos de duração. Vocês podem compreender ali com mais propriedade sobre como que surgiu cada um dos evangelhos, daí eu apresento também quais seriam os manuscritos mais antigos, autores que mencionam todos esses textos, basicamente ali. Mas na live de hoje aqui, deixando esse tema de uma forma mais concisa aqui para nós compreendermos, basicamente o que nós sabemos hoje, que é o entendimento acadêmico sobre a origem desses textos, é que provavelmente o primeiro a surgir foi um texto chamado, que é normalmente chamado de que no meio acadêmico, que significa fonte, vem de Quelle em alemão, que seriam os ditos de Jesus ali, que são encontrados tanto nos evangelhos de Mateus e Lucas, provavelmente escrito por volta dos anos 50 e 70. Depois dele nós tivemos então o evangelho de Marcos, sendo desenvolvido ali por volta dos anos 70 e 75, segundo os escritos que nós encontramos da patrística. Eles corroboram no sentido de que provavelmente Marcos, que foi o primeiro dos canônicos a ser escrito, foi desenvolvido ali em Roma, ou talvez Corinto, existe essa divergência. Depois nós temos, então, o Evangelho de Mateus, surgindo ali por volta dos anos 80, 90, que pegou emprestado tanto Marcos para escrever Mateus, quanto esse outro, a coleção de ditos de Jesus, chamado Evangelho Que. Ele foi escrito ali nos anos 80, 90, possivelmente em Antioquia, é o que nos dá a entender também os escritos patrísticos. Depois nós temos Lucas Atos, que é uma coleção feita pelo mesmo autor, em 2 volumes, seria o Evangelho de Lucas Atos, desenvolvido também por volta dos anos 80, 90, só que na região de Filipos. E posteriormente, aos final do século I ou os inícios do século II, é que nós temos o Evangelho de João, que foi desenvolvido e provavelmente em Éfeso, é o que nos dá a entender também os escritos patrísticos. Então são comunidades diferentes em regiões diferentes que desenvolveram esses evangelhos. E como são regiões e culturas diferentes, no qual essas igrejas ali estavam inseridas e que desenvolveram esses evangelhos, também existem certos nuances e perspectivas diferentes a respeito de Jesus, conforme nós encontramos dentro dos próprios evangelhos canônicos, dentro desses 4. Antes de nós vermos sobre essas diferenças, que eu me recordo de memória também uma pergunta que eu já vi de comentários aqui de vocês, sobre o que seria esse significado, por que se diz os 3 evangelhos sinóticos, o que significa exatamente isso de sinóticos, que seria Marcos, Mateus e Lucas, que são os 3 sinóticos.
Sinopses é um termo grego que significa ver em conjunto. Isso significa que ver em conjunto, sinopses, né, desses 3 evangelhos, porque se nós observarmos eles em 3 linhas, até existem alguns livros acadêmicos que colocam ele em 3 colunas distintas, que nós temos ali com Marcos, Mateus e Lucas, e daí nós podemos observar claramente que existe uma interdependência textual nesses textos, e também uma certa independência entre eles. Mas nós vemos claramente que um depende do outro. Eles foram escritos porque esses evangelhos eles conheciam de fato o outro. Seria impossível produzir esses evangelhos de forma tão exata, com as mesmas palavras, se um não tivesse emprestando do outro, não tivesse essa relação textual um com o outro. Até é por isso que vem justamente essa ideia de evangelhos sinóticos, porque de fato eles podem ser vistos em conjunto mesmo. Se nós colocarmos os 3 lado a lado, principalmente em grego, se vê que as semelhanças são surpreendentes. E existe também essas diferenças, porque cada um pegou certas particularidades. E até mesmo colocando ele nessas 3 colunas, é que nós conseguimos ver de forma mais fácil sobre essa ideia, que é uma hipótese, porque nós não temos uma prova arqueológica da existência desse documento, mas da fonte que, ou fonte Quelle, que seria no alemão. Porque alguns ditos compartilhados por Mateus e Lucas são exatamente iguais. Então isso dá a entender de que eles utilizaram uma fonte que não se encontra em Marcos. Bem curioso a respeito disso daí. Só aqui acrescentando um parêntese nesse sentido, que é uma pergunta também que vocês já fizeram. Agora, sobre João, que não é sinótico, mas é um dos evangelhos canônicos, ele muito provavelmente utilizou material dos evangelhos sinóticos, só que ele molda ali de forma bem diferente, totalmente distinta ali a narrativa dele, mas é provável que ele conhecesse alguma coisa assim dos evangelhos sinóticos, ou talvez pré-sinótico, quem sabe alguma coisa assim que estaria ali sendo compartilhada ali entre os primeiros cristãos. Agora, sobre a diversidade que nós encontramos de perspectivas e certos nuances que cada um desses evangelhos canônicos nos apresenta, o que nós podemos observar ali no primeiro evangelho canônico, como é o caso do evangelho de Marcos, que foi desenvolvido ali por volta dos anos 70, 75, o que nós vemos nesse evangelho é que ele é mais curto e mais urgente. Então, Jesus ali ele é apresentado como um servo sofredor, como um Messias secreto. Até foi uma pergunta que vocês enviaram no início da live de hoje sobre essa ideia. Isso é uma teologia própria do que nós encontramos ali no evangelho de Marcos, de um Jesus que seria um Messias secreto. Ele geralmente é dito para não contar para ninguém. E o interessante também é que ele apresenta ali ideias de que os discípulos falham em compreender corretamente o que Jesus lhe está apresentando. Então, tem essa curiosidade, tem essa ideia ali no evangelho de Marcos. E muitos dos acadêmicos hoje, pelo fato desse evangelho de ser mais próximo aos eventos relacionados a Jesus e tendo menor tempo de a tradição oral, verbal de Jesus ter passado por grandes modificações, boa parte dos acadêmicos consideram que esse evangelho, o evangelho de Marcos, desenvolvido entre os anos 70 e 75, é o que poderia conter uma maior proximidade ao Jesus histórico. Tem mesmo uma pergunta que vocês fizeram no vídeo anterior sobre o porquê que eu citei, por exemplo, Marcos no capítulo 3, mencionando sobre os problemas que Jesus pode ter tido com a sua família lá, de que não compreendeu o que Jesus estava fazendo, considerou até mesmo ele maluco, ou por que isso é considerado histórico. Boa parte dos acadêmicos considera que ele tem esse peso maior de historicidade porque ele está mais próximo dos eventos. E também, especialmente sobre aquele verso lá que eu mencionei, ele cai naquele problema que os historiadores observam em relação ao constrangimento que era o evangelista escrever que a família de Jesus o considerava, que ele estava fora de si no início do seu evangelho. O que parece não ter nenhum propósito teológico. Parece que aqui nós estamos diante de uma tradição que possivelmente é algo que aconteceu de fato com Jesus, de sua família não ter compreendido o que estava acontecendo nos inícios de seu ministério. Tanto é que essa ideia de eles não compreenderem o que Jesus estava fazendo nos inícios do ministério também corrobora em favor de que a tradição dele ter nascido de uma virgem surgiu somente posteriormente. Porque se de fato Jesus tivesse nascido milagrosamente e Maria fosse virgem, ela teria entendido o sentido de seu ministério já de início e não ter considerado que ele estava fora de si por estar angariando pessoas ali e começando a pregar sobre o reino de Deus. Então, é nesse sentido que o evangelho de Marcos ele contém algumas perícopes, algumas partes ali do evangelho que têm uma plausibilidade histórica maior. Lembrando que nós não podemos bater o martelo de que isto realmente aconteceu, de que determinadas perícopes do evangelho de Marcos realmente são históricas, mas elas têm um nível de plausibilidade histórica maior do que nós encontramos em outros evangelhos, como é o caso, por exemplo, do evangelho de João, que foi desenvolvido mais ao final do século I ou início do século II, e apresenta uma cristologia já bem mais elevada.
Agora, quando nós observamos o Evangelho de Mateus, ele dá também nuances e ênfases diferentes ali para Jesus. Como, por exemplo, ali nós encontramos nesse Evangelho que Jesus já é apresentado como um Messias real, como um cumpridor da lei, um Messias judeu, descendente de Davi, que seria como se fosse um novo Moisés que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então, nós observamos ali no texto de Mateus que ele constantemente está fazendo citações de textos daquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Também ele tem uma ênfase judaica bastante forte. Nós vemos ali que Jesus é até mencionado em um determinado momento ali do capítulo 5, especialmente ali entre os versos 17 e 20, que Jesus diz claramente que não veio abrogar a lei, mas sim cumprir a lei, e que se alguém tirar qualquer iota, qualquer pontinho, tracinho da lei de Moisés, será considerado menor no reino dos céus. O que dá a entender aqui que a comunidade de Mateus ela tinha um vínculo com o judaísmo que era bem mais expressivo do que o que nós encontramos lá em Marcos e Lucas, existe essa diferença. Jesus também é apresentado em Mateus como o rei e mestre que funda a igreja. O interessante desse texto de Mateus é que ele é o único texto que menciona ali de fato como se Jesus estivesse fundando a igreja, algo que nós não encontramos nos evangelhos de Marcos e Lucas. Então é um nuance curioso aqui, interessante do evangelho de Mateus. Ele apresenta também ali em alguns textos a ideia de que Jesus envia missionários somente aos judeus. Eu até já mencionei em vídeos anteriores aqui, lá no capítulo 10, verso 5, que Jesus menciona que os discípulos só devem seguir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não seguir os samaritanos, nem caminho dos gentios, nem nada disso. A ideia é que a missão de Jesus de apresentar a vinda iminente do reino de Deus deveria ser somente para os judeus. Com a ideia de que para abrir para todas as nações, para aqueles que seriam os gentios, se dá somente ao final desse Evangelho de Mateus, depois da ressurreição de Jesus. Então são aqui nuances e perspectivas um tanto distintas de Mateus em relação aos demais evangelhos canônicos. Então ele tem ali uma diferença em relação a Marcos, que ele apresenta mais ensinamentos éticos e eclesiológicos, mais ensinamentos da igreja, e também uma diferença importante sobre João, é que ele tem ali uma ausência de uma pré-existência de Jesus explícita, conforme nós encontramos no Evangelho de João. Então, existem essas nuances aqui que são curiosas e interessantes sobre Mateus. Já em Lucas, o Jesus de Lucas ele é apresentado mais como se fosse assim, um filho do homem compassível, o profeta de Deus, parecido com Moisés e Elias, que é rejeitado pelos seus, que reverte as normas sociais, se associa com aqueles que seriam os mais marginalizados, realiza curas. E no volume seguinte de Lucas, que seria o segundo volume de sua obra, o Atos dos Apóstolos, ele dá continuidade ali em que os discípulos de Jesus então, eles estão vivendo esse ideal como se fossem profetas sucessores de Jesus. Então, a diferença aqui de João, especialmente, é que ele não possui discursos teológicos assim tão profundos quanto o que nós encontramos em João. Então, existem esses nuances aqui também em relação ao Evangelho de Lucas, da forma como ele apresenta Jesus. E por último, o último evangelho canônico, que foi desenvolvido no final do século I, mais provável início do século II, em algum momento entre os anos 100 e 120, seria o Evangelho de João. Esse evangelho ele é bem diferente dos três evangelhos sinóticos, especialmente porque ali Jesus é apresentado como Verbo de Deus e Filho de Deus, já tendo uma divindade explícita de Jesus logo no início do evangelho, como se Jesus estivesse unido ao Pai e sendo de fato pré-existente. Então Jesus é ali apresentado como o revelador do Pai, como sendo o provedor da vida eterna, que realiza sinais para provar a sua divindade. Então ele enfatiza ali, logo nos primeiros capítulos de João, já é necessário a crença em Jesus para obter a salvação, essas coisas assim. Então essa diferença em relação aos três evangelhos sinóticos é justamente essa cristologia bastante mais elevada que ele apresenta ali sobre Jesus. Aqui não existe também a ideia, conforme nós observamos no Evangelho de Marcos, sobre um segredo messiânico. Aqui não, Jesus é extremamente explícito a respeito de sua missão, ele deixa bem evidente ali. E também uma questão bem interessante que nós encontramos, especialmente nesse Evangelho de João, um antijudaísmo já bem mais forte. Por exemplo, se nós observarmos lá no texto de João, capítulo 8, verso 44, ele afirma explicitamente Jesus, dizendo para os judeus, fariseus naquele momento ali, que vós sois do diabo, que é vosso pai, que ele satisfazei os desejos do vosso pai. Então ele tem um antijudaísmo também já bem mais explícito de fato do que nós encontramos nos demais evangelhos. O que reflete também o contexto cultural no qual esse escritor aqui do Evangelho de João estava inserido. Ele provavelmente estava ali tendo muitas dificuldades com os judeus naquele momento. O que devemos também lembrar que até mesmo na própria cultura judaica, conforme nós encontramos lá no Shemoneh Esrei,
que é uma das traduções de oração judaica que foi desenvolvida lá no final do século I, nós temos ali aquilo que seria a bênção, a maldição contra os hereges, que provavelmente é referente, no caso do judaísmo, àquilo que seriam os cristãos. Provavelmente é uma bênção ou uma maldição que foi desenvolvida em direção aos cristãos. E assim como o Shemoneh Esrei reflete esse conflito havendo ali com os cristãos, aqui também nós encontramos no Evangelho de João esse contexto cultural, em que está havendo ali esse conflito com os judeus naquele momento ali. Então, é interessante de todos esses 4 evangelhos canônicos que, embora eles podem ser considerados assim como os evangelhos que deram a fundação àquilo que seria a proto-ortodoxia da igreja, que vai se configurar como ortodoxia, lá com o Concílio de Nicéia de 325 e posteriormente com o Concílio de Constantinopla de 381, ou Primeiro Concílio de Constantinopla, são esses 4 aqui que já apresentam os fundamentos daquilo que é a proto-ortodoxia, desenvolvidos para preservar a tradição de Jesus e também, de certa forma, para combater perspectivas divergentes a respeito de Jesus que estavam surgindo. Então isso é bem interessante a respeito deles, embora existam essas nuances em cada um desses evangelhos de forma como eles apresentam Jesus e como que Jesus foi também apresentado em suas respectivas comunidades, com nuances distintas e também refletindo o pano de fundo cultural que cada um deles estava inserido, que, por conta dessas nuances e dessas pequenas diferenças de apresentar Jesus, levaram a muitos e muitos debates nos anos posteriores, que só foram resolvidos, de fato, em alguns concílios que vão surgir na igreja lá para frente, século IV e século V, para tentar resolver o problema da divindade de Jesus e como compreendê-la. Então, basicamente, seria isto o que eu tenho aqui para apresentar para vocês hoje, sobre essas diferenças que nós vemos sobre Jesus nos evangelhos, e também sobre os inícios ou as origens das primeiras igrejas, ali entre os anos 50 e os anos 70 da Era Comum. E daí, na live da semana que vem, que eu estou planejando aqui de fazer com vocês, na próxima sexta-feira, aí nós vamos dar continuidade nessa história, falando um pouco sobre quais seriam as primeiras perseguições que os cristãos enfrentaram ali, ainda no século I, e talvez eu já coloque alguma coisa do século II, mas vou ver daí como é que eu vou desenvolver aqui para todos vocês. E se você possui alguma dúvida, crítica, comentário ou sugestão, você pode escrever logo aqui abaixo, na seção de comentários aqui do YouTube. Convido a deixar o like aqui nesse vídeo, para ajudar o canal a crescer e alcançar ainda muitas outras pessoas. E também, se você aprecia o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a se tornar membro aqui do canal, através do botão Seja Membro também, logo aqui abaixo, ou ainda um apoiador, através da plataforma do Apoia-se, que é fundamental para manter esse projeto vivo. Com isso, eu vou ficando por aqui. Lhe desejo muita paz, saúde e prosperidade, e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.